A paz do Senhor, queridos professores. Que alegria estar aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição dos primários da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos ministrando o terceiro trimestre do ano de 2026. Aqui no canal, Aprendendo com a Palavra, nós comentamos a lição dos primários, das crianças de 7 e 8 anos. O tema desse trimestre é as crianças da Bíblia. E a lição de hoje é a lição de número 4, onde vamos aprender sobre o menino rei. Onde nós encontramos essa história, Tia Li? Nós encontramos essa história no livro de 2 Reis, nos capítulos 22 e 23. E já vou deixar aqui a sugestão de corinho para a lição de número 4. O nome do corinho é Josias, rei de Judá, do grupo Palavrinhas do Reino, que fala sobre a obediência, sobre aprender a palavra desde pequeno. Antes de continuarmos, quero pedir, você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, vamos nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, como você chegou até aqui. E eu já peço que faça isso logo agora no início, para não correr o risco de você esquecer de deixar o seu gostei. Vamos à palavra do mestre? Josias honrou a oportunidade de fazer uma diferença na vida do seu povo, conduzindo-os ao Senhor. Ele não teve um bom exemplo de pai ou um bom exemplo paterno. Ficou órfão bem pequeno e logo precisou aprender a governar. Imagina uma criança tão pequenina e já governador. Mas nada disso foi motivo para Josias se esquivar das suas responsabilidades ou abandonar os caminhos do Senhor. Por meio do exemplo de Josias, ensinaremos aos nossos pequeninos, aos nossos primários, que agradar a Deus e fazer o que é correto nem sempre é o caminho mais fácil, porém, é sempre o melhor caminho, pois traz bênçãos não apenas para quem assim o faz, como também para todos os que estão ao nosso redor. Então, mesmo que se sinta vulnerável, persevere no que é correto. Confie em Deus que o chamou. Ele é fiel e garante a sua vitória. Amém? Agora nós vamos para o nosso objetivo, que diz assim, que o aluno saiba que seguir a palavra de Deus desde criança traz coisas maravilhosas. Esta frase significa que é importante ensinar os princípios e ensinamentos bíblicos desde a infância. A ideia é que ao crescer seguindo esses valores, a pessoa terá uma vida guiada pelo bem com mais paz, propósito e proteção, colhendo bons frutos. Então, fazer o bem faz a diferença e vai colher bons frutos tanto no presente quanto no futuro. Glórias a Deus. E já o ponto central diz: escolha agradar a Deus desde criança e será muito abençoado. Amém? O nosso iniciando a aula. Chegue mais cedo na sala, ore por você, por seus alunos e pelo ensino que será ministrado. Receba com alegria os seus alunos e ajude-os a se acomodar em seus devidos lugares. Algumas crianças podem se identificar com a história de Josias, pois nem todas têm pais que conhecem a Deus e, por isso, fazem coisas que não agradam a Deus. Então, isso não quer dizer que os filhos devam fazer o mesmo. Às vezes, o pai não é cristão, o aluno está ali sendo ensinado no caminho por um coleguinha que levou, mas é bom explicar que os primários, explicar aos seus primários que assim como a criança que virou rei com apenas 8 anos de idade, eles também
já podem decidir por seguir os ensinamentos de Deus para o resto de suas vidas. E serem muito abençoados ao fazerem essa escolha, né? E por causa disso, nesta lição, nós vamos explorar um pouco sobre como a Bíblia chegou até nós. Nossa, que maravilha! Explique que nem sempre a palavra de Deus foi assim, com o formato de um livro, igual nós temos aqui a nossa Bíblia. Então, mostra imagens de como eram os rolos em pergaminhos e papiros. Nós também temos eles disponibilizados no modelo da seção de subsídio de primários no portal da escoladominical.com.br. Então, enfatize tamanha dedicação e tempo necessário, já que tudo era escrito à mão em vários rolos. A lição reforça também que o rei Josias leu a palavra para todos, adultos, crianças, homens e mulheres, pequenos, todos precisavam de seus ensinos para uma vida feliz e abençoada. Amém? Então agora vamos ao nosso Memória em Ação. Diz assim: Josias fez o que agrada a Deus, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 2. Esse versículo destaca a integridade e o compromisso inabalável do rei Josias. Ele é lembrado por sua postura firme diante das adversidades espirituais de sua época. E para a memorização do versículo, você vai precisar de papel sulfite, canetas de cor, papel pardo para representar os rolos de pergaminhos e papiros, barbante para amarrar os rolos ou pendurar o versículo, vela ou fósforo para fazer as bordas do rolo. Então, peça para um aluno ler na Bíblia o versículo para a memorização. Explique o que significa a expressão não se desviou nem para um lado nem para o outro. Então, já que você vai precisar dessa explicação, eu já quero deixar o significado aqui para você, professor, levar para a sua turma, explicar para os seus alunos. A expressão não se desviou nem para um lado nem para o outro é uma metáfora bíblica sobre foco, constância e integridade absoluta. Na antiguidade, ela era usada para descrever um viajante que seguia por uma estrada perigosa sem sair do caminho principal, pois sabia que as margens escondiam armadilhas ou pântanos. Então, no contexto espiritual e moral, essa expressão significa fidelidade inabalável, que é manter-se firme nos mandamentos de Deus, independente de pressões externas, modismos ou conveniências pessoais. Significa também equilíbrio e estabilidade. Não ceder aos extremos. Significa evitar tanto o desvio para o pecado, óbvio, um lado, quanto para o orgulho religioso ou legalismo exagerado, que é o outro lado. Então, de um lado para o outro. E significa também resistência a distrações. O que quer dizer isso? Ter clareza de propósito. Josias não se deixou corromper pelas práticas idólatras da época e nem desanimou diante da grande crise espiritual do seu povo. E o último significado aqui, retidão contínua. O que significa isso? Viver uma vida de integridade que não oscila conforme as circunstâncias. A conduta da pessoa permanece a mesma no âmbito público e
no privado. Então, após a explicação, mostre aos alunos o versículo escrito num papel que pareça um pergaminho e peça para que todos os alunos leiam em voz alta. E para memorizar, deve ter na sala alguns pergaminhos, que são esses rolos. Você vai fazer eles antecipadamente espalhados, alguns contendo trechos do versículo, outros a referência. E em alguns não deve ter nada escrito. Por quê? Porque os alunos deverão procurar os pergaminhos com as partes do versículo. E quem encontrar deve lê-lo em voz alta para que os colegas saibam qual parte foi encontrada e aguardar até que os demais encontrem. Quando o versículo por inteiro for achado, todos devem recitar em voz alta várias vezes. Reforce que seguir a palavra de Deus desde criança traz coisas maravilhosas para as suas vidas. Graças a Deus. Então, aqui está a nossa introdução. E antes de continuar, quero pedir mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, me diz aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Fazendo isso, o algoritmo do YouTube vai estar entendendo que esse assunto é relevante e, assim, divulgar para mais pessoas. Então, deixe seu like e vamos ao projeto ID. Qual que é a missão da nossa semana? É orar pelo país de Nova Zelândia. Sim, a Nova Zelândia é um país localizado no sudoeste do Oceano Pacífico, formado por duas grandes ilhas, que é a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Diversas ilhas menores, então ele tem duas ilhas, a do Norte e de Sul, e diversas ilhas rodeando ele. É conhecido por suas belas paisagens, montanhas, lagos e florestas. Além de ser um dos países mais seguros e organizados do mundo. Então eu gosto de deixar aqui, né, uma foto, uma imagem para que as crianças conheçam. A sua capital é Wellington, é a capital da Nova Zelândia, embora não seja a maior cidade do país, é o centro político e administrativo onde ficam o parlamento e os principais órgãos do governo. Então, está aqui a imagem muito bonita. O idioma da Nova Zelândia, eles possuem 13 idiomas oficiais, que é o inglês, maioria a língua do povo indígena, Maori, que é a língua do povo indígena, e a língua de sinais da Nova Zelândia. A bandeira da Nova Zelândia, ela tem um fundo azul, a Union Jack, que é a bandeira do Reino Unido, no canto superior esquerdo, e 4 estrelas vermelhas que representam a constelação do Cruzeiro do Sul, visível no céu do hemisfério sul. Então está aqui também a bandeira da Nova Zelândia. E qual foi o ponto turístico desse país? É o Cenotáfio de Wellington. Esse é um dos pontos turísticos mais importantes do país. Ele foi construído para homenagear os soldados novo-holandeses que morreram nas guerras, especialmente na Primeira Guerra Mundial. Então, muito bonita também a bandeira de Nova Zelândia. Todos os anos, segundo a história, milhares de pessoas participam da cerimônia do Anzac Day, que é comemorado dia 25 de abril. Um dia de lembrança e gratidão pelos homens e mulheres que serviram nas Forças Armadas. Então, esse monumento também simboliza o desejo de paz e o respeito
pela história da nação. Então, todo monumento que nós trazemos aqui tem um significado importante, simbólico do país. E qual é a religião predominante na Nova Zelândia? Segundo as nossas pesquisas, a Nova Zelândia é um país com grande liberdade religiosa. Historicamente, o cristianismo foi a religião predominante, mas atualmente muitas pessoas afirmam não ter religião. Entre os cristãos, há igrejas anglicanas e católicas, presbiterianas e diversas igrejas evangélicas no país. Então, há uma diversidade aqui religiosa. Das nossas pesquisas também não é proibido falar do amor de Deus. Na Nova Zelândia, falar de Jesus é permitido pela Constituição e além disso, também garantem a liberdade religiosa. Cristãos podem realizar cultos, evangelizar e possuir igrejas livremente. Entretanto, como em muitos países ocidentais, existe um processo de secularização. Muitas pessoas demonstram um pouco de interesse pela fé cristã. E alguns cristãos podem enfrentar críticas ou resistência social por causa de suas crenças. Então, é o que nós falamos. Não há perseguição, mas há alguma crítica, resistência. Ainda assim, não há perseguição sistemática aos cristãos e nem proibição legal de anunciar o evangelho. Então, o nosso pedido de oração aqui para os nossos irmãos novo-holandeses é que Deus desperte um grande exército aí e prontos para evangelizar, que Deus possa despertar um avivamento espiritual em Nova Zelândia, possa fortalecer as igrejas que estão ali levando o evangelho, os missionários que estão ali, e que a palavra venha tocar o coração das pessoas, para que desejem e recebam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Amém? Feito tudo isso, vamos ao Explorando a Bíblia. Nossa história de hoje está em 2 Reis, nos capítulos 22 e 23. Em 2 Reis 22 e 23, é narrada a história do rei Josias de Judá, que realizou uma grande reforma religiosa, destacando-se a descoberta do livro da lei no templo, provavelmente o livro de Deuteronômio, o que levou o rei e a nação a renovarem sua aliança com Deus e a destruírem a idolatria. Vamos à história completa? Josias tinha apenas 8 anos de idade quando foi coroado rei de Judá no lugar de seu pai. Não tinha outro jeito mesmo, tão pequenino e sem conhecer a todas as leis, Josias já tinha que assumir essa grande responsabilidade. Vejam na figura 4.1. O rei Amon, o pai de Josias, foi um rei muito mau e fez coisas que desagradaram a Deus. E agora, será que o rei Josias iria seguir o exemplo de seu pai? É uma pergunta que você pode fazer para sua turminha. O menino rei aprendeu sobre as leis, aprendeu a governar e escolheu pessoas certas que temiam ao Senhor para ajudá-lo. Então é importante frisar que nós precisamos de escolher pessoas certas que nos conduzam à salvação. O tempo passou e ele fez coisa muito importante para restaurar a fidelidade do seu povo a Deus. Depois de 18 anos que ele já reinava, a Bíblia nos conta que Josias ordenou uma grande reforma no templo do Senhor e que estava destruído. Então, mandou chamar o escrivão chamado Safã e o ordenou ir até o templo falar com o sacerdote Ilquias. Era para Ilquias recolher todo o dinheiro doado pelo povo
para pagar os trabalhadores que consertavam o templo. Então, veja aqui que o rei Josias trabalhou bastante para a reconstrução desse templo. Eram carpinteiros, pedreiros, por todo lado. Precisavam de madeira nova, pedras e outros materiais. Muita gente trabalhando para deixar o templo novo e bonito. Vejam na figura de número 2. Quando Safã foi falar com Ilquias, teve uma grande surpresa. No meio da reforma, foi encontrado o livro da lei. O pergaminho estava perdido e ninguém o lia mais. Há muito tempo. Pessoas viviam fazendo coisas erradas, desagradavam a Deus. Mas agora, o livro poderia ser lido e todo o povo poderia conhecer a palavra do Senhor. Então, a Bíblia nos conta que Safã mostrou e leu em voz alta o livro da lei para o rei. Vejam na figura de número 3. Ao mesmo tempo que Josias ficou muito feliz por terem encontrado o livro da lei, a Bíblia nos conta que ele também ficou muito triste. Por que ele ficou triste? Porque ele percebeu que Deus estava bravo com aquele povo. E por que Deus estaria bravo? É porque eles estavam desagradando a Deus. Não estavam mais lendo o livro da lei e observando os princípios. Então a Bíblia diz que o rei Josias deu ordem para os sacerdotes consultarem a Deus. E por meio da profetisa Uda, Deus disse tudo o que aconteceria com o povo de Judá. O povo seria destruído. Josias, que queria muito agradar a Deus, reuniu todos do reino. E quem eram esses todos do reino? Idosos, adultos, crianças, mulheres, todos que estavam ali. E leu diante deles o livro da lei. Vejam na figura 4, o povo reunido, ouvindo a leitura do livro da lei. Ali, Josias fez uma aliança com Deus, pela qual obedeceriam e guardariam todos os seus mandamentos. Então a Bíblia diz que o povo prometeu também cumprir aquela aliança. Então, o rei mandou destruir todas as imagens de deuses pagãos, pois deveriam adorar somente o verdadeiro Deus, o nosso Criador dos céus e da terra. E Josias, desde pequeno, decidiu fazer o que era certo perante o Senhor e por isso que foi muito abençoado por Deus. Glórias a Deus. Então a Bíblia nos fala que nunca houve outro rei em Judá como foi o menino rei Josias. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Que lindo, né? Esse versículo que eu acabei de citar aqui, nós lemos em 2 Reis, no capítulo 23, no versículo 25. E qual é a lição que nós aprendemos com essa história de hoje? Que eu deixo de aprendizado para os nossos pequeninos, é que eles sigam o exemplo do rei Josias. Que vocês possam ser como Josias desde já. Por quê? Porque hoje vocês estão pequenos, na faixa etária que ele tinha quando foi chamado para ser rei. E escolham agradar a Deus, leiam a Bíblia, ore e vá sempre à igreja. E lembre-se, seguir a palavra de Deus desde criança traz coisas maravilhosas para as nossas vidas. Agora nós vamos à correção das atividades, já que hoje não teremos o quadro A Arte de Ensinar. O número 1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Josias, sacerdote, Safã, estava perdido no templo e foi encontrado durante a reforma. 3. Ilquias, coroado rei aos 8
anos, templo, escrivão e livro da lei de adoração. Qual foi encontrado o livro da lei? Então, aqui está as respostas. Número 2, encontre e circule o livro da lei de Deus. Nós temos aqui uma imagem do povo reconstruindo o templo, né, ali no meio daquela bagunça, e o livro da lei você vai encontrar do lado direito, no canto inferior, bem no cantinho aqui embaixo. A de número 3, pinte só os pés que mostram as atitudes que agradam a Deus. Então, aqui nós temos 6 pezinhos, cada um com uma atitude, e as que agradam a Deus é orar, ler a Bíblia, ir à igreja e louvar a Deus. Então, a dica de encerramento: despeça-se das crianças com alegria, olhe nos olhos e diga para se esforçarem em seguir, escolhendo agradar a Deus nas ações todos os dias, assim como o nosso rei Josias. Reforce o incentivo para a próxima aula a trazerem amiguinhos à casa do Senhor. Então é uma missão aí para eles trazer alguém na próxima aula. E eu já quero agradecer você que ficou até o final, deixando marcado o nosso próximo encontro na lição de número 5, que tem por título De uma criança órfã à rainha. Um beijo no seu coração, um forte abraço e nos encontraremos na próxima aula, querendo Deus. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com mais pessoas essa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Um beijão!